Olá, começa agora o programa Comunicação Livre dessa semana. No primeiro bloco, eu converso com Gabriel Silva e a gente fala sobre as aulas de baixo na Escola de Música Santa Cecília. No segundo bloco, eu converso com Elmir Chaya e a gente fala sobre o Potential Grow e desenvolvimento humano. E para terminar, eu converso com o Fábio Silva e o Rodrigo Guimarães sobre quitação de financiamento imobiliário. Fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. A
Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação. Tenho imenso prazer de conversar com o professor Gabriel Silva. Ele que é da Escola de Música Santa Cecília. E hoje a gente vai falar sobre o ensino do baixo elétrico e o desenvolvimento cognitivo através da música. Meu entrevistado é músico, professor de baixo elétrico e estudante de licenciatura em música, com formação complementar em áreas como arranjo, regência e ensino coletivo. Envolve um trabalho que une técnica musical, percepção auditiva e desenvolvimento humano por meio do ensino do baixo elétrico. Gabriel, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Claro, eu agradeço o convite, uma boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Vou aproveitar que apareceu aqui um pouco só para... Sem problema nenhum. Olha só, para a gente começar, eu queria que você falasse por que o baixo elétrico é um instrumento tão importante dentro da música. Então, o baixo, ele tem uma função que poucos instrumentos têm, que é fazer uma ponte entre a percussão e a melodia. O baixo, ele trabalha ali como se fosse um meio termo entre os dois. O baixo, ele trabalha ajudando a percussão, mas também ele ajuda a melodia a se desenvolver. Então, ele está no meio termo. Então, eu considero o baixo um dos instrumentos mais importantes. E, por curiosidade, o baixo elétrico ele é um dos únicos instrumentos que está em todos os estilos musicais. Tem estilo musical que você não tem o violão, tem estilo musical que você não tem a guitarra, mas com certeza o baixo ele vai estar ali no meio. Perfeito. Agora, muitas pessoas enxergam o baixo apenas como o acompanhamento. Qual é a verdadeira função do instrumento dentro de uma banda ou um conjunto musical? Então, o baixo, a gente tem alguns clichês, né? Que a bateria ela vai estar fazendo a marcação, o baixo ele vai estar fazendo a tônica, porque quando a gente tem um acorde, a gente tem várias notas. E a tônica seria a nota principal. E alguns gêneros musicais pedem isso. Então, algumas pessoas elas têm a ideia de que o baixo ele serve só como um acompanhamento. Mas, na verdade, ele está ali fazendo como se fosse uma segunda melodia, em vez de só ficar marcando o tempo e fazendo uma nota o tempo todo. Legal. O estudo do baixo ele exige uma integração muito forte entre mente e corpo. Como é que isso acontece na prática durante as aulas? Então, eu gosto de trabalhar cada parte individual. Então, eu vou trabalhar primeiro a coordenação motora da mão direita. Trabalhei essa parte, eu vou para a mão esquerda, juntei. E aí, depois de eu ter feito essas duas partes, eu vou colocar mais um aspecto, que é a leitura. E aí a pessoa ela vai ler e vai coordenar as mãos ao mesmo tempo, até ela conseguir ter a percepção, a leitura e a coordenação motora fina nos três, perdão. Perfeito. Pesquisas apontam que a prática musical ajuda no desenvolvimento cognitivo. Quais mudanças você acredita e você percebe nos alunos ao longo do aprendizado? Então, eu já tive muitos alunos que tinham problemas de ansiedade, depressão, lógico, com acompanhamento do profissional e o auxílio das aulas, eles conseguiram melhorar isso, a questão da socialização deles, questão da ansiedade, porque quando você está tocando um instrumento, você não pode ficar mexendo no celular, você não pode ver televisão, você tem que focar ali. Então você meio que esquece o mundo externo, esquece trabalho, esquece problema e foca só naquilo. Então aquele minuto, aquela hora que você está estudando, você meio que esquece todo o problema que você tem. Legal, importante isso, né? Agora, o baixo trabalha muito ritmo. Totalmente importante. Isso aí. O baixo trabalha muito ritmo, percepção auditiva, coordenação motora, como você já falou. Essas habilidades acabam sendo levadas também para o cotidiano fora da música? Leva. Eu posso dar um exemplo de quem trabalha em escritório. Por você trabalhar em dependência das mãos,
você vai conseguir digitar melhor, usar o computador melhor, digitar melhor no computador. Para quem faz trabalhos manuais, você vai trabalhar melhor sua coordenação motora. Então, além das aulas e da prática do instrumento, você tem uma realidade fora disso que você pode aproveitar. Porque você não está só aprendendo a tocar um instrumento, você está aprendendo a usar a sua mão de maneira diferente, como posso dizer. Legal. O instrumento exige escuta coletiva constante. Isso também ajuda no desenvolvimento da consciência e do trabalho em grupo? Ajuda, 100%. Porque você não vai querer ficar somente nas aulas. Você vai querer juntar alguns amigos para dar um churrasco, para tirar uma música, ou levar algo mais a sério. No Santa Cecília, a gente tem as aulas de prática de conjunto, que são bandas formadas por alunos ou não do Santa Cecília, mas que já tem uma trajetória musical. E lá você aprende a lidar com os outros instrumentos, a escutar os outros instrumentos, a lidar com pessoas diferentes. Igual, você pode estar numa turma que você não tem nada a ver, mas ali você vai se identificar por estar com várias pessoas que gostam do mesmo estilo. As aulas, elas são personalizadas, conforme o perfil de cada aluno. A gente estava falando sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho como é que é esse processo de aprendizagem. Então, quando você for fazer uma aula experimental, eu vou analisar como você aprende. Porque cada pessoa é uma. Tem gente que aprende repetindo, tem gente que aprende lendo no quadro, tem gente que aprende só falando. Então, eu vou analisar o jeito que você aprende. Eu vou personalizar uma aula exatamente para a sua inteligência, para o jeito que você aprende. Então, se você aprende repetindo, eu vou trazer um material que usa a repetição como metodologia. Se você aprende melhor por livros, por leitura, eu vou trazer um método que use a leitura como metodologia principal. Eu sempre vou buscar o melhor resultado, né? O melhor caminho para a sua evolução. Maravilha. Nesse sentido, existe uma idade ideal para começar a aprender o baixo elétrico ou a música pode ser iniciada em qualquer fase da vida? Pode ser iniciada em qualquer fase da vida. Eu já tive alunos de 9 anos, já tive alunos de 70, e ambos aprenderam igual. Lógico, com suas dificuldades. Só que depende muito mais da disciplina do aluno e da vontade do que realmente da idade. Por quê? Vale muito mais um aluno que está estudando todo dia, 1 hora em casa ali, não precisa nem ser muito, 1 hora, meia hora ali, que ele vai ter um resultado igual ou até melhor de um aluno mais novo. O único detalhe que eu gosto de reforçar é que caso a criança tenha interesse e ela não seja alfabetizada, para ela fazer aula de musicalização. Por quê? A aula de musicalização, a criança ela vai sair das aulas sabendo teoria e tendo uma percepção, que é uma das principais habilidades para o baixo. Então você vai ter um ouvido treinado, que você vai saber tirar a música de ouvido, e aí nas aulas de baixo a gente vai trabalhar melhor isso aí. Maravilha. Além do aspecto técnico, qual costuma ser o momento mais gratificante para você enquanto professor dentro da sala de aula? Dentro de sala de aula é quando o aluno consegue adquirir uma técnica nova, seja um slap ou fazer alguma escala. Toda conquista eu gosto de comemorar junto com o aluno, porque a gente vai caminhando junto. Então, o aluno ele conseguiu, a gente comemora junto, e no final do ano, principalmente, a gente faz apresentações no Teatro Imperial. Então, é um momento do aluno ele meio que mostrar que ele foi capaz, que ele estudou esse ano. Então, é uma conquista tanto minha quanto do aluno também, é uma conquista dupla. Legal. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que TV é sempre tempo, eu queria que você desse um conselho para quem tem vontade de aprender música, mas ainda não teve coragem de começar. Não precisa se preocupar com esse... Tem um mito, né, de que até uma certa idade você consegue aprender, depois dessa idade você não aprende. Isso não existe. Procure uma música, procure um estudo da música, procure um bom professor.
eu tenho certeza que você vai conseguir. E é aquilo. Nunca é tarde demais para você correr atrás de um sonho. Vai atrás, coloca a cara na frente, que vai dar tudo certo. Maravilha. Gabriel, obrigada pelo bate-papo. Foi uma delícia falar com você. Em breve a gente volta para falar mais sobre música. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê?
Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Elmir Chaya e a gente vai falar sobre o Potentia Growth e desenvolvimento humano. O Elmir é um querido, está sempre aqui com a gente, graças a Deus, e ele é o idealizador da Potentia, metodologia voltada para mapeamento de potencial aplicado e desenvolvimento humano, criada para auxiliar pessoas, líderes, equipes e empresas a compreender melhor competências, identificar barreiras de crescimento e transformar potência em resultados concretos. Elmir, seja muito bem-vindo, é um imenso prazer conversar com você. Obrigado, Carlinha. Mais uma vez aí com você, tendo a oportunidade de compartilhar contigo esse meu projeto que eu trago com tanto carinho aí. Maravilha. Queria que a gente começasse com você me explicando exatamente o que é esse projeto. Qual é a proposta principal dessa metodologia? Perfeito, Carlinha. Eu acredito que nunca foi tão importante, Carla, a gente falar sobre saúde mental, né? Porque a gente foi, digamos assim, varrendo para debaixo do tapete, desde a Revolução Industrial até hoje, esse tema. A produtividade sempre estava muito mais em alta do que falar de saúde mental, né? Empresas, eu costumo falar sempre isso, não adoecem por falta de processo. Muitas adoecem porque não entendem como que as pessoas estão funcionando por trás daqueles processos, né? Porque a gente olha para o número, a gente olha sempre para número, para processo e não prende o olhar nas pessoas. E o comportamento, ele vai muito além do que a gente imagina, né? O comportamento humano, ele dita as regras. E a gente vive hoje, sim, uma crise. Tem tantas coisas acontecendo. E o Potentia, ele é, digamos assim, a evolução de um projeto que eu já tive no passado, né, 1 ano e pouquinho atrás, e ao longo desse projeto, a gente não pode parar, não dá para parar e fazer só o projeto, a gente foi trabalhando com empresas, fazendo contratação, desenvolvimento humano, algumas empresas muito queridas aqui de Petrópolis que me deram essa oportunidade, e hoje o Potentia, ele está um pouco maior, até porque quando eu trabalho, estou fazendo algumas lives e levando ele adiante, eu consigo divulgar para outros públicos também, né? Então o Potentia hoje não fala apenas de um relatório. Eu ficava muito incomodado com isso, sabe? Porque não dá para a gente moldar pessoas. A gente fala de uma metodologia, como você mesmo falou, que é o que ele é hoje, na verdade, que transformar o comportamento em informação útil. Ele traz essa possibilidade para desenvolvimento humano, liderança e tomada de decisão. Basicamente é isso, tá, Carlinha? Tem muito mais por trás disso. Uhum. Maravilha. E aí, quando a gente pensa nesse projeto, né, a apresentação do material que você me mandou, ele já traz uma frase que eu pessoalmente achei muito forte. Potência não é nada sem controle. E aí eu queria que você me dissesse o que isso significa na prática dentro do desenvolvimento humano. Então, quando a gente pensa nessa frase, até um jargão, né, que era de um comercial, se eu não me engano, acho até de automóvel, que era um automóvel muito bom, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? E o Potentia Growth nasceu para preencher essa lacuna, que é muito comum, não somente em empresas, porque ele atende as empresas e as pessoas também, pessoas mentoradas que hoje fazem comigo uma trajetória. Tem pessoas hoje, por exemplo, a engenheira que está lá de Curitiba, que está se reposicionando no mercado de trabalho. São pessoas que estão buscando a possibilidade de entenderem como que os comportamentos estão moldando o resultado delas, né? O que está por trás disso? E o Potentia ajuda muito, tá? Então, todo mundo fala sobre desempenho, liderança e saúde mental, mas pouca gente mede os padrões humanos que sustentam ou prejudicam os resultados. E aí você olha para o nosso cérebro
é mais do que uma Ferrari, muito mais, né? O potencial de um cérebro humano é ilimitado. Eu brinco e falo, estava até falando agora há pouco contigo nos bastidores, que seria muita hipocrisia nossa querer falar 100% com afirmações únicas sobre o cérebro. A gente tem muitas pesquisas, né? Tem muitos testes, tem muito estudo sendo feito, mas a gente tem muito a aprender sobre o cérebro ainda. E não é sobre rotular pessoas. Esse controle, quando eu falo, é sobre entender melhor como que elas funcionam, para a gente criar ambientes, decisões e estratégias mais eficientes, mais humana, que fale com as pessoas e não somente com os números. Dá para entender? Dá para entender. E pensando nisso, né, eu percebo que muitas pessoas têm potencial, mas não conseguem transformar isso em resultados. Às vezes conseguem olhar no mercado de trabalho profissionais que têm menos formação acadêmica, menos experiência, mas que conseguem ter melhores resultados. E aí bate aquela sensação de por que eu não? E eu queria entender por que isso acontece. Por que gente que tem potencial não transforma em resultado? Exatamente. Quando a gente olha e fala do tema, né, potencial, é uma coisa muito interessante, né? Transformar potencial em ação consciente não é tão simples. Existe uma lacuna, né? Hoje a gente fala muito até da própria procrastinação, que as pessoas não conseguem colocar em prática, terminar projeto, né? O que dita isso? O Potential nasceu para reduzir essa distância entre aquilo que a pessoa é capaz de fazer e aquilo que ela efetivamente realiza. E aí, como é que funciona, Carlinha? A gente trabalha com as dimensões. No projeto inicial, quando eu falei contigo lá atrás, não diferenciou muito sobre isso, porque as dimensões elas são científicas e elas têm que ser respeitadas. A parte cognitiva, a parte emocional, a parte do teu comportamento, do que Carla já traz de experiência de vida, porque isso tem que contar dentro da empresa nova que você está entrando. E aí, quando você faz uma análise pessoal, você me dá um objetivo. O teu objetivo deve ser o quê? Melhorar como profissional na tua carreira, ter mais resultados. Ok, mas pode ser que às vezes o comportamento que você já tem e desenvolve ao longo dos anos esteja sendo teu próprio sabotador, sabe? E aí faz você tomar decisão ruim sob pressão, faz os líderes nas empresas, hoje acontece muito isso, serem somente reativos, eles não têm escuta ativa, equipe cansada, né? A gente está falando hoje aí de GNR01 e tantas outras coisas, talentos mal aproveitados. Meritocracia. Como é que eu vou dar meritocracia para o meu funcionário? Baixa clareza. Então, tudo que você vê dentro do Potential, percepção comportamental traz para a gente essa possibilidade. Não é diagnóstico de pessoas, tá? Trata exatamente de clareza para desenvolver essas pessoas com mais precisão. É muito bom que a ferramenta está sempre sendo renovada. Fantástico. A metodologia trabalha muito com a ideia de potencial aplicado. Qual a diferença entre ter potencial e conseguir utilizá-lo de forma eficiente? Eficiente, né? Então, eu costumo explicar de forma simples, né? A gente, geralmente, a empresa acompanha indicadores financeiros, né? A gente acompanha, vai no médico, faz nossas tratativas anuais, que deve ser feita pelo menos anuais, né? De saúde básica que a gente tem que fazer, né? Acompanha nossos indicadores financeiros também, tudo. Mas a gente ignora um indicador que vem antes de todos. Como que a gente está funcionando nesse momento? Por isso que hoje esse tema, saúde mental, virou um nicho tão rico, mas é muito bom que isso aconteça, porque eu acho que quanto mais profissionais falando sobre saúde mental e na prática mudando, melhora. E aí o primeiro relatório, que eu chamo de snapshot, né, como se fosse aquele primeiro tiro que você dá quando você faz o Potential, que eu vou inclusive te mandar para você fazer também, é uma fotografia inicial. Ele mostra como a pessoa percebe a sua potência, como ela regula essas respostas sob pressão. E aí você vai ter ali algumas respostas que vão te dar um caminho inicial. E a partir daquilo, analisar dimensões, como a execução, função executiva do teu cérebro, adaptação, soft skills, no caso do ambiente de trabalho. Hoje a gente já fala até de um termo mais evoluído, que é o tal das brain skills, né? Que são capacidades do teu cérebro, de potencialidade, de flexibilidade e outras mais, que são além das competências básicas de trabalho. É bem legal. Legal. Agora, o Potential tem essa... Ele afirma que não rotula pessoas nem funciona como teste psicológico. Por que essa diferenciação é tão importante para você? Eu acho que é muito importante, Carlinha. Até um projeto que eu estou participando, na verdade, esse ano, né, junto à FAPERJ, do Governo do Estado, é um projeto aberto para várias empresas e startups, que não é o Potential, é um outro projeto. Eu estou lá como desenvolvedor da parte de neurociência.
E durante uma arguição que a gente foi fazer na apresentação de um dos PITs, na primeira etapa, eu acabei soltando uma palavra, porque está na NR01, em várias etapas de um processo de segurança do trabalho, diagnóstico. E um psicólogo que estava na plateia, que não é o meu parceiro de trabalho, que está junto com o Potência, ele virou e falou, poxa, mas vocês são médicos para darem diagnósticos? Eu falei, olha, não, me perdoe. Porém, o termo diagnóstico hoje ficou muito utilizável, de certa forma, não sei se está correto, né, ele se utilizar tanto, e eu mesmo parei de utilizar, porque é muito complexo. Você não pode rotular uma pessoa. Isso me fez refletir muito no início do ano. Né? Como é que eu vou rotular? É igual a pessoa tem TDAH. Ah, você tem. Peraí, tem mesmo? Porque eu estou até fazendo uma série falando sobre cérebro sobrecarregado. Tem um monte de gente se autodiagnosticando com isso, e não é. Né? Então é muito importante. A gente vai lá e preenche essa lacuna que está lá entre o que você pode entregar e o que você está entregando. O nosso trabalho começa com essa clareza, sabe? Depois vem a interpretação, o desenvolvimento. E quando aplicado em equipe, mesmo em locais maiores, transforma-se em inteligência organizacional, porque aí alinhado à cultura da empresa. O Potência pode ajudar muito, sabe, nesse crescimento. E na contratação, né? Que é o mais importante também. Algumas empresas já estão fazendo comigo. Legal. E aí eu queria saber como é que funciona na prática o processo de mapeamento desenvolvido pela tua metodologia. Então, esse mapeamento, primeiro, dependendo, vamos dizer, um exemplo, se for, por exemplo, vamos dizer que seja uma pessoa que vai fazer uma mentoria, né? E aí eu preciso saber o objetivo. No caso daquela pessoa que eu citei agora, eu não posso dizer nomes aqui, mas digamos que é a Maria. A Maria está querendo se reinserir no mercado de trabalho. Ela é uma engenheira que tem um alto potencial de habilidades e competências, mas ela foi demitida por algumas situações diretamente, que a gente foi descobrindo que ela não dava o braço a torcer, ligados ao teu comportamento, ao comportamento que ela estava tendo. E não é que ela tinha que se autopunir por isso, foi um comportamento tóxico que ela acabou desenvolvendo por não resolver algumas situações dela. Inclusive, no caso dela, eu tive que encaminhar para o nosso psicólogo, né, da equipe que tem também, porque nem sempre o Potência vai responder tudo que um psicólogo possa falar, um psicanalista, um psiquiatra. Ele traz para a gente uma percepção comportamental. Dependendo do nível que a pessoa está, ela precisa sim estar com e até tomar seus medicamentos. Ele não faz nada disso, né? Não é sobre a gente rotular e nem fazer com que ela modifique um tratamento, mas fazer com que ela perceba, enxergue, porque a gente não tem visto isso. E aí, dentro desse mapeamento, quando a gente vai chegar no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, tendo esses gaps bem claros, alinhado com esse objetivo que a gente precisa extrair de cada pessoa ou de cada empresa, a gente consegue resultados fantásticos. É o caso de empresa que tinha em torno de 300 de turnover por ano e caiu para 30, né? É uma coisa assim, muito grande, né? Você imagina isso no bolso do empresário. E pessoas que não estavam conseguindo se reposicionar no trabalho, no ambiente de trabalho, estão conseguindo retornar. É o caso dessa própria engenheira que está fazendo uma entrevista com a Vale do Rio Doce essa semana. São muitas coisas legais acontecendo, sabe? Maravilha. Aí, para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a metodologia, de que forma ela trabalha, quer dizer, que ela trabalha com clareza, direcionamento e plano de ação. Isso a gente já entendeu. Isso. E o quanto o autoconhecimento influencia diretamente nessas decisões profissionais? Carla, totalmente. Eu acredito hoje que a gente está olhando um pouco mais com cuidado para a parte do autoconhecimento e tendo esse olhar para a saúde mental, não somente pelos afastamentos, os casos de absenteísmo, tudo que está acontecendo, mas o autoconhecimento que a gente deixou de lado. Nossos pais, nossos ancestrais, eu sempre uso esse discurso porque é história, e contra fatos não há argumentos. Eles só trabalhavam para pagar boleto. A gente sabe, e muitos deles acabaram aposentados ou às vezes nem estão mais entre nós por todo esse desgaste que passaram a vida inteira para nos dar, às vezes, uma vida mais confortável ou pagar as contas, como foi um aprendizado que eles tiveram. Mas nenhum deles tinha esse olhar para a gestão emocional, esse olhar para um autocuidado, para ser protagonista, como nosso amigo aí, Augusto Cury e tantos outros psicanalistas falam, protagonista da sua própria história. Né? Assumir as rédeas da tua vida não só para pagar boleto, mas para quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é meu propósito. Isso está muito ligado a você encontrar o caminho dentro desse potencial que hoje. Hoje o Potência está muito mais sensível, sabe? Ele está bem mais ligado a essa parte que você falou e tocou aí, que você entendeu com muita clareza, o autoconhecimento. É exatamente isso. A gente precisa se conhecer. Envolve autorresponsabilidade para cuidar da saúde mental, né? Parar de culpar os outros, parar de se vitimizar e seguir adiante.
Maravilha. Eu queria que, para a gente terminar, você deixasse os contatos que as pessoas podem Claro. a nossa entrevista, entrar em contato para obter mais informações, entender a fundo do que se trata. Sim. E, eventualmente, contratar os serviços. Perfeito. Até para a gente só finalizar falando sobre autoconhecimento que você tinha falado, quem não se conhece, eu lembrei de uma frase aqui, reage. Quem se conhece, escolhe. E o Potência dá essa oportunidade de você escolher o melhor caminho, sabe? Então, para quem está ali parado, estagnado, vamos dizer, e quer se recolocar, o Potência vai ajudar. O Potência vai ajudar também para quem está precisando de contratar melhor. Então, quando você entra em contato com a gente, o primeiro caminho que eu vou fazer, eu marco uma reunião online para a gente entender o que está acontecendo, antes de simplesmente uma análise fria ou chatbot, né? Na verdade, é o Elmir que vai estar atendendo e mais uma pessoa da nossa equipe. Então, é sempre humanizado. Vai ter algum momento, se Deus quiser, no crescimento que a gente vai entrar. Mas a IA está ficando tão evoluída que daqui a pouco tu até confunde com pessoas esse atendimento humanizado, né? Então, assim, o telefone para contato é o 24 99 257 9627. É o meu telefone corporativo, tá? O site é o www.potentiagroup, é P-O-N-T-E-T-I-A, Potentia, né? Growth, G-R-O-W-T-H. Deve estar aparecendo aqui no nosso leitor aqui, né? E aí, você entrando no site, tem algumas informações. Mas se quiser, entra no site, mas fala com a gente, que é muito importante essa troca, a comunicação, para a gente entender a tua dor. E aí, vai para a contratação, vai para o desenvolvimento humano de equipes e também para reposicionamento de quem está aí procurando emprego. Maravilha. Elmir, obrigada pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Você também, Carlinha. Sucesso para nós, para todos vocês aí. Com certeza. Você de casa, fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho.
Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver o teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula.
quase 60 anos, a Comac de Petrópolis transforma vidas. São crianças descobrindo talentos, adolescentes e jovens se preparando para o mercado de trabalho, mulheres conquistando autonomia financeira e idosos aprendendo novas tecnologias. Mais de 10 mil pessoas já tiveram suas histórias impactadas pelo acolhimento, pela educação e pelas oportunidades oferecidas pela instituição. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com o Fábio Silva e o Rodrigo Guimarães, que são da Ademicon Petrópolis, e hoje a gente vai falar sobre quitação de financiamento imobiliário. O sonho da casa própria, ele costuma estar acompanhado por anos de financiamento ou então de outras modalidades possíveis para você adquirir sua casa própria. Mas quando chega o momento da quitação, muitos proprietários ainda têm dúvidas sobre os próximos passos. Afinal, basta pagar a última parcela? Quais são os documentos necessários? Há custos adicionais? Para esclarecer essa questão, conversamos com a equipe da Ademicon. Meninos, sejam muito bem-vindos mais uma vez no programa. Bom dia. Nós agradecemos o contato e a presença de vocês também aqui. Obrigado, bom dia. O que de fato significa quitar um financiamento imobiliário e quais são os primeiros passos para o pagamento da última parcela? Vamos lá. O consórcio e o financiamento são bem parecidos, tá? Então, quando você finaliza o processo de quitação com a administradora de consórcio ou com o banco, você vai ter que tirar esse imóvel, fazer a desalienação dele junto ao cartório. Então, esse é o trâmite legal, tá? Legal. O que significa quitar um financiamento imobiliário e quais são os primeiros passos após o pagamento dessa última parcela? Isso você já me explicou. E aí a grande questão é se existem taxas, custos de cartórios após a quitação e como é que o proprietário deve se preparar para essa etapa prática. Correto. Existem custos sim, né? Que é um custo de transferência normal do imóvel, né? Existem custos de cartórios, em Petrópolis tem o Laudêmio, tem o ITBI, existem esses custos, né? E o registro geral do imóvel, né? O imóvel precisa ser registrado. Então, esses custos, o proprietário ele precisa arcar com isso. O consórcio é interessante que o consórcio ele pode ajudar se existir um saldo, né? Se não for quitado todo o saldo devedor, existe um dinheiro na conta ainda, o consórcio ajuda nessa documentação, em até 10% do valor do crédito. Então, ele consegue ajudar isso. Legal. Agora, quem deseja antecipar parcelas ou quitar financiamento antes do prazo pode obter descontos? Como é que funciona esse cálculo? Vamos lá. Quando a pessoa tem um imóvel financiado pelo banco, a gente sabe que o financiamento bancário hoje é em torno de 30 a 35 anos, ok? O consórcio nosso de imóveis são 18 anos no máximo. Então, qual é a grande sacada? Você pode sim iniciar um consórcio atrelado ao teu financiamento. Quando você contempla essa carta, a Ademicon ela consegue entrar quitando esse financiamento, desde que o saldo do consórcio seja superior ao saldo devedor do banco. Você com isso consegue reduzir custo e prazo. Porque se você começa com 35 anos, já pagou 5 e iniciou um consórcio ao mesmo tempo, em vez de você ficar 30 anos pagando financiamento, você vai pagar só mais 13 anos no consórcio para parcela bem mais baixa, sem pagar juro com isso. Então, é uma excelente ferramenta para quitar um imóvel. Perfeito. Agora, em quais situações de fato vale a pena antecipar a quitação e quando essa decisão deve ser analisada com mais cautela? Pode falar. Então, na verdade, todas as decisões envolvendo dinheiro, envolvendo o sonho da casa própria, elas precisam ser analisadas, né? Tudo que normalmente a gente faz por impulso, né? Pelo coração, tem grande chance de dar errado, né? E o consórcio é interessante porque o consórcio é um planejamento, né? Que a gente vai planejar e a pessoa já vai saber o que ela vai fazer. O que é interessante?
é a pessoa procurar uma empresa conhecida de consórcio, uma empresa idônea, uma empresa que está no mercado há muito tempo, como a Demicon, está há 35 anos no mercado, trabalha exclusivamente com consórcio. Exato. Então, nós sabemos como fazer isso, nós temos todo o aparato da lei que nos protege para fazer isso, né? Não simplesmente, e eu acabei de falar, não ir com o coração, não ir de orelhada e pegar uma empresa da internet que nunca ouviu falar, que está cobrando taxas mais barato, que está prometendo mundos e fundos e não vai entregar. Então, esse é o maior cuidado que a pessoa precisa ter. Precisa, primeiro, ter uma empresa que ela é conhecida, uma empresa que já tem um histórico a zelar no Brasil. Uma coisa muito importante que o Rodrigo frisou é sobre taxa. Nem sempre a nossa taxa vai ser a melhor do mercado. Porém, não se atente só a isso, porque às vezes a taxa mais em conta não vai te entregar um serviço com qualidade que você precisa, na verdade. Não vai ter um espaço físico como o nosso, que tem na cidade, no centro da cidade, para atender o cliente e entender o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Eu acho que faz total diferença na hora de você adquirir um consórcio e planejar o seu futuro, que não é 1 ano, 2 anos, são 18 anos planejando um sonho de uma casa própria. Então é muito sério isso. A gente oferece um atendimento personalizado, a gente oferece um atendimento pessoa a pessoa. A gente entende a dor daquela pessoa para a gente tentar resolver e sanar essa dor. Então, assim, a nossa taxa, às vezes, como o Fábio falou, não é, às vezes é um pouco mais alta, mas a gente tem todo um aparato, todo um suporte por trás que a gente vai suportar o cliente, vai orientar o cliente, vai ajudar o cliente. Uma coisa interessante, quando a gente fala taxa alta, nós estamos falando de 1,3 ao ano, tá? Então não é nenhum absurdo, é muito baixo. 1,3 ao ano. É muito baixo. Perfeito. Depois de quitar o imóvel, quais benefícios o proprietário passa a ter em relação à venda, financiamento, inventário ou utilização do bem como garantia? Então, após ele quitar o financiamento ou o consórcio, é que definitivamente o imóvel vai passar para o nome dele. Até então, o imóvel está alienado no nome ou do banco ou da empresa do consórcio, né, da Demicon. Então, a partir desse momento que ele quitou esse financiamento ou esse consórcio, o imóvel vai ser feita a transferência para o nome dele, né? Então, é onde que entra essas custas todas que nós falamos anteriormente, parte de cartório, parte de imposto, né? Ele fazendo isso tudo, o imóvel, a partir daquele momento, passa para o nome dele. E a partir dali, ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel, né? Exato. Ele pode fazer venda, ele pode fazer, colocar o imóvel num novo consórcio, alienando e comprando outro imóvel à vista. Então, existem várias possibilidades quando você tem um imóvel registrado no teu nome que você pode utilizar, né? Você pode refinanciar ele com o banco novamente. Ele entrando no inventário, né? Já está com a documentação toda certa, o inventário ele vai se desenrolar mais fácil, que hoje a gente sabe que o brasileiro tem um grande problema com o inventário, porque vai passando de inventário de geração para geração, então são vários inventários. Você tendo um imóvel no teu nome, você já elimina esses vários inventários, né? Legal. Então hoje é uma possibilidade muito boa para você trabalhar com o teu imóvel, ele estando legalizado. Maravilha. Para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem para mim qual é a principal orientação que vocês deixam para quem está prestes a quitar o financiamento imobiliário e deseja continuar esse processo com segurança e sem surpresas. Procure um especialista. O primeiro ponto. Uma empresa que seja idônea, empresa que seja séria no mercado, profissionais qualificados, tá? A Demicon está aqui no centro da cidade para atender da melhor maneira possível a tirar as dúvidas da pessoa. Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente escuta muito mais o nosso cliente e aí depois a gente traça uma estratégia, um planejamento qualificado que seja mais adequado ao caso dele, mais realista, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Rodrigo, coloca mais alguma coisa? Eu coloco mais um ponto, né? Depois de você procurar um especialista, você entender como que funciona, você ver que faz sentido para a sua vida, você faz esse processo e você gosta tanto do processo que você refaz o processo. Ou seja, então você quita um imóvel, você vê que aquilo faz sentido para a sua vida, aquilo pode ser uma fonte de renda para você, você vai e compra outro imóvel através do consórcio e faz o processo todo novamente. Então, assim, o nosso objetivo é fazer com que você, durante a sua vida, você tenha 3, 4, 5 imóveis e faça uma aposentadoria imobiliária. Exato. E passe a viver de aluguel. Entendeu? Então, a gente tem esse objetivo de mostrar para a pessoa, abrir a cabeça da pessoa para novos conceitos, para novas possibilidades na vida dela.
Hoje a ideia é justamente fazer esse patrimônio, criar um patrimônio para o nosso cliente de uma maneira saudável e sem ser caro por isso. Então a gente estuda, planeja, faz uma parcela que caiba no bolso dele, que não incomode o financeiro dele mensal, e aí conseguir fazer esse alavancar de patrimônio mesmo, sabe? E em poucos anos a pessoa já ter patrimônio rendendo vendas para ele, rendendo juros para ele ter uma estabilidade financeira mais qualificada no futuro. É Maravilha, isso. meninas. Queria agradecer pelo bate-papo, é sempre um prazer falar com vocês. Em breve a gente Prazer é volta para nosso. falar sobre outros assuntos. Obrigada, um beijo grande. Claro, com certeza. Fiquem com Deus. Você Tchau, aí de tchau. casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha gostado, ficado de olho nas entrevistas e prestado muita atenção no nosso intervalo, nos nossos apoiadores. É graças a eles que eu consigo continuar aqui com você toda semana na TV Petrópolis com um novo programa. A gente se encontra na próxima semana com um novo conteúdo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.